Pai solteiro acolheu um casal de idosos abandonados. Mas o que eles fizeram com o bebê? Marcelo Silva nunca imaginou que uma decisão tomada por pura compaixão mudaria sua vida para sempre. Ele estava voltando do trabalho numa noite gelada de julho, quando avistou duas figuras tremendo de frio na estação rodoviária de Campos do Jordão. Os dois idosos estavam sentados no banco de madeira já há algumas horas, com apenas uma mala pequena e roupas inadequadas para o frio que castigava a Serra Paulista. A mulher de cabelos grisalhos cobertos por um lenço desgastado segurava as mãos trêmulas do homem que tossia insistentemente. Marcelo parou o carro e desceu, carregando seu filho Miguel, de apenas 4 meses, no colo. "Vocês estão bem?" perguntou preocupado ao ver o estado dos dois. A senhora levantou o olhar e seus olhos se encheram de lágrimas ao ver o bebê nos braços do rapaz. "Nossos filhos nos deixaram aqui", disse ela, com a voz embargada. "Disseram que não podiam mais cuidar de nós." O homem ao lado dela balançou a cabeça, envergonhado. "Não queremos incomodar ninguém, meu filho. Só estamos esperando amanhecer para ver o que fazer", murmurou ele, tentando conter outro ataque de tosse. Marcelo olhou ao redor. A estação estava quase deserta e o frio estava ficando cada vez mais intenso. Miguel começou a choramingar em seus braços, incomodado com o vento gelado. "Não podem ficar aqui. Vão acabar doentes", disse ele sem pensar 2 vezes. "Venham comigo. Tenho uma casa pequena, mas pelo menos tem aquecimento e comida quente." Os idosos se entreolharam, surpresos com a gentileza de um completo estranho. "Não podemos aceitar isso, moço", protestou a senhora. "Não nos conhece. Pode ser perigoso." "Vocês é que não me conhecem", retrucou Marcelo com um sorriso cansado. "Mas olhem para vocês. E eu tenho um bebê aqui. Se fosse com vocês, não gostariam que alguém ajudasse?" A mulher olhou novamente para Miguel, que havia parado de chorar e a observava com curiosidade. Algo passou por seu rosto, uma expressão estranha que Marcelo não conseguiu decifrar. "Como ele se chama?" perguntou ela, estendendo um dedo para o bebê, que imediatamente o agarrou. "Miguel", respondeu Marcelo. "Miguel Silva." "Miguel", repetiu ela, em um sussurro quase inaudível. "Que nome lindo!" O homem se levantou com dificuldade, apoiando-se numa bengala improvisada. "Eu sou Antônio Fernandes", disse ele, "e esta é minha esposa, Rosa." "Marcelo Silva", respondeu ele, ajudando Rosa a se levantar. "Vamos logo antes que vocês congelem aqui fora." Durante o caminho até a casa, Rosa não tirou os olhos de Miguel. Ela estava sentada no banco de trás, ao lado do bebê, no bebê conforto, e cantarolava baixinho uma música que Marcelo nunca havia ouvido. O mais estranho era que Miguel, que sempre chorava durante as viagens de carro, estava completamente calmo, quase hipnotizado pela voz da senhora. "Onde vocês moram?" perguntou Marcelo, olhando pelo retrovisor. "Morávamos em Taubaté", respondeu Antônio, com amargura na voz. "Minha filha disse que não pode mais cuidar de nós, que tem os próprios problemas." "E mandaram vocês embora assim? No frio?" Rosa parou de cantar por um momento. "Ela nos deu dinheiro para um hotel", disse ela defensiva. "Mas os hotéis aqui são muito caros, e nós tínhamos que vir para Campos do Jordão." "Tinham que vir? Por quê?" Os dois ficaram em silêncio. Marcelo percebeu que havia algo que não estavam contando, mas decidiu não insistir. Afinal, ele também tinha seus segredos. A casa de Marcelo era pequena e simples, mas aconchegante. Ele havia herdado do avô e a havia reformado quando decidiu se mudar para a cidade serrana após a separação da esposa. Era um recomeço que ele buscava, longe das lembranças dolorosas da capital. "Sintam-se em casa", disse ele, ligando o aquecimento e acomodando Miguel no berço portátil na sala. "Vou preparar um chá e fazer algo para comer." Rosa imediatamente se aproximou do berço, observando o bebê com uma intensidade que deixou Marcelo levemente desconfortável. Ela estendia as mãos como se quisesse pegá-lo, mas se continha. "Posso pegá-lo no colo?" perguntou ela com os olhos brilhando. "Claro", disse Marcelo, embora algo dentro dele hesitasse. "Só cuidado, ele está começando a estranhar pessoas." Para sua surpresa,
Miguel não apenas não estranhou Rosa, como sorriu assim que ela o pegou no colo. Ela o balançou suavemente, sussurrando palavras carinhosas que Marcelo não conseguia entender completamente. Que bebê lindo, disse ela, beijando a testa da criança. Tem os olhos mais bonitos que já vi. Antônio estava sentado no sofá, observando a esposa com uma expressão melancólica. Rosa sempre foi ótima com crianças, comentou ele. Pena que... Ele não terminou a frase, mas Rosa lançou-lhe um olhar de advertência. Pena que o quê? Perguntou Marcelo, curioso. Nada, meu filho, disse Antônio rapidamente. Só recordações antigas. Marcelo foi para a cozinha preparar o chá, mas mantinha um ouvido atento à conversa na sala. Podia ouvir Rosa conversando baixinho com Miguel, como se fosse um bebê que já conhecia há muito tempo. Você cresceu tanto, sussurrava ela. Mamãe sabia que você estava bem, meu amor. Mamãe nunca desistiu de você. Marcelo congelou. Mamãe? Porque ela estava se referindo a si mesma como mamãe do seu filho. Ele voltou rapidamente à sala. Desculpem, o que a senhora disse? Rosa pareceu confusa por um momento, como se não se lembrasse do que havia falado. Eu estava só conversando com o bebê, gaguejou ela. Às vezes me confundo, sabe? A idade... Antônio se levantou rapidamente. Rosa tem alguns problemas de memória, explicou ele, pegando delicadamente Miguel dos braços da esposa. Às vezes confunde as coisas. Marcelo observou a interação entre os dois. Havia algo ali que não batia, mas decidiu deixar passar. Os idosos claramente haviam passado por algum trauma com o abandono. Era normal que estivessem confusos. Durante a noite, Marcelo preparou o quarto de hóspedes para os idosos e colocou Miguel no seu próprio quarto, como sempre fazia. Mas por volta das 2 da manhã ouviu vozes baixas vindo da sala. Ele se levantou silenciosamente e espiou pela fresta da porta. Rosa e Antônio estavam sentados no sofá, conversando em sussurros. — Tem certeza de que é ele? Perguntava Antônio. — Olha para ele, Antônio. Os olhos, o nariz, até a maneira como segura os dedinhos. É igualzinho ao... Rosa não terminou a frase. — Mas e se estivermos errados? E se for só nossa imaginação porque queremos tanto? — Não estamos errados, insistiu Rosa com firmeza na voz. Eu sou a avó dele, sei que sou. Aquela marca pequena atrás da orelha esquerda, você viu? Marcelo segurou a respiração. Miguel realmente tinha uma pequena marca de nascença atrás da orelha esquerda, quase imperceptível. Como Rosa havia notado isso? Mas o nome... Ele disse que o menino se chama Miguel Silva, continuou Antônio. Os nomes podem ser mudados, retrucou Rosa. Você sabe como essas coisas funcionam. Marcelo sentiu um frio na barriga. Do que eles estavam falando? Que história era essa de avó e nomes mudados? Ele voltou rapidamente para o quarto, o coração disparado. Miguel dormia tranquilamente no berço, alheio à conversa que acabara de ouvir. Marcelo observou o rosto do filho, procurando por semelhanças com os idosos que havia acolhido. Seria possível que eles conhecessem algo sobre o passado de Miguel que ele próprio desconhecia? A adoção de Miguel havia sido complicada. Marcelo era solteiro. Havia se separado da esposa justamente porque ela não queria filhos. E o processo foi longo e burocrático. A assistente social havia mencionado que a mãe biológica era muito jovem e não tinha condições de criar a criança, mas nunca deu muitos detalhes sobre a família. Na manhã seguinte, Marcelo acordou com o cheiro de café e pão na chapa. Rosa estava na cozinha, preparando o café da manhã como se fosse a dona da casa. Miguel estava no colo dela, mamando na mamadeira e parecendo completamente confortável. — Bom dia, disse Marcelo ainda sonolento. A senhora não precisava... Não é incômodo algum, interrompeu Rosa, sorrindo. Adoro cuidar de crianças, e esse pequeno é um anjo. Marcelo observou como ela segurava Miguel. Havia uma naturalidade ali, como se ela realmente soubesse exatamente como cuidar dele. O bebê nem havia chorado durante a madrugada, o que era estranho, pois ele sempre acordava pelo menos uma vez. Ele dormiu a noite toda, comentou Marcelo. Tá, sim, disse Rosa sem tirar os olhos de Miguel. Eu o ouvi choramingando um pouquinho, então cantei uma cantiguinha para ele. Espero que não se importe. Quando foi isso? Eu não ouvi nada.
Por volta das 5 da manhã, respondeu ela. Mas foi rapidinho, ele voltou a dormir logo. Marcelo olhou para o monitor do quarto que sempre deixava ligado. Não havia registrado nenhum choro durante a madrugada. Ou Rosa estava mentindo, ou tinha um ouvido muito apurado para bebês. Antônio apareceu na cozinha, já vestido e com a mala na mão. Já vamos embora, disse ele. Não queremos incomodar mais. Não incomodam nada, protestou Marcelo, embora a parte dele se sentisse aliviado. Podem ficar mais um pouco até se organizarem. Rosa lançou um olhar suplicante para o marido. Só mais 1 ou 2 dias? Pediu ela. Até conseguirmos um lugar. Marcelo notou como ela relutava em entregar Miguel de volta para ele. Quando finalmente o fez, o bebê começou a choramingar como se preferisse ficar com ela. Tudo bem, concordou ele contra seu melhor julgamento. Mas preciso saber, vocês realmente não têm para onde ir? Os dois se entreolharam novamente, aquela comunicação silenciosa que Marcelo estava começando a reconhecer. Temos alguns conhecidos na cidade, disse Antônio, evasivo. Mas alguns assuntos para resolver primeiro. Que tipo de assuntos? Rosa suspirou profundamente. Perdemos um neto há alguns anos, disse ela com a voz embargada. Ele foi separado da família por problemas burocráticos. Viemos para Campos do Jordão porque soubemos que há muitas famílias aqui que adotaram crianças da região. O sangue de Marcelo gelou. Vocês estão procurando por ele? Só queremos saber se está bem, continuou Rosa. Se está numa boa família, sendo cuidado com amor. Não queremos causar problemas para ninguém. Marcelo sentiu as mãos tremerem ligeiramente. A coincidência era perturbadora. Ele havia adotado Miguel através de uma agência que trabalhava com crianças de toda a região da Serra Paulista. Como era esse neto de vocês? Rosa olhou diretamente para Miguel, que estava no colo de Marcelo. Era apenas um bebê quando foi levado, disse ela. Cabelos escuros, olhos grandes e escuros. Tinha uma pequena marca de nascença atrás da orelha esquerda. O mundo de Marcelo pareceu girar. Ele olhou para Miguel, depois para Rosa, depois para Antônio, que observava a cena com os punhos cerrados. Isso deve ser uma coincidência, gaguejou ele. Deve ser, concordou Rosa, mas seus olhos diziam o contrário. Quantos meses tem o Miguel? 4 meses, respondeu Marcelo automaticamente. Depois se arrependeu de ter dado a informação. Nosso neto teria exatamente 4 meses agora, murmurou Rosa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Miguel, como se sentisse a tensão no ar, começou a chorar alto. Rosa instintivamente estendeu os braços para ele, e Marcelo, ainda em choque, permitiu que ela o pegasse. Imediatamente, o bebê se acalmou. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Preciso ir trabalhar, disse Marcelo abruptamente pegando Miguel de volta. Vocês fiquem aqui hoje. Conversamos à noite. Ele saiu de casa com o coração disparado, levando Miguel para a creche onde sempre o deixava durante o expediente. Durante todo o caminho, sua mente fervilhava com questões. Seria possível que Rosa e Antônio fossem realmente os avós de Miguel? Se fosse verdade, o que isso significava para ele? No trabalho, Marcelo tentou se concentrar, mas não conseguia parar de pensar na situação. Ele trabalhava como engenheiro numa empresa de construção civil. E naquele dia, tinha uma reunião importante com um cliente, mas sua cabeça estava completamente fora do lugar. Durante o intervalo do almoço, decidiu ligar para a assistente social que havia cuidado da adoção de Miguel. Fernanda Santos havia sido muito profissional durante todo o processo, mas sempre evitava dar detalhes sobre a família biológica da criança. Fernanda, é o Marcelo Silva. Preciso conversar com você sobre o Miguel. Oi, Marcelo, tudo bem? Algum problema com o bebê? Não, ele está ótimo, mas surgiram algumas questões sobre a família biológica dele. Houve uma pausa do outro lado da linha. Marcelo, você sabe que não posso dar informações sobre isso. São dados confidenciais. Eu sei, mas apareceram algumas pessoas que
que acham que podem ser parentes do Miguel. Precisava saber se é possível. Que tipo de pessoas? Marcelo contou resumidamente sobre o casal de idosos e as coincidências perturbadoras que havia notado. Escuta, Marcelo, disse Fernanda, com um tom de preocupação na voz. Não posso discutir detalhes por telefone. Podemos nos encontrar amanhã no meu escritório? É urgente assim? Pode ser, tem algumas complicações no caso do Miguel que eu precisava discutir com você mesmo, mas estava esperando o momento certo. Complicações? Que complicações? Vamos conversar pessoalmente. E Marcelo, e tenha cuidado com essas pessoas até lá, ok? A ligação encerrou, deixando Marcelo ainda mais ansioso. Complicações? Que complicações poderia haver numa adoção que já estava finalizada há meses? Quando chegou em casa à noite, encontrou uma cena que o deixou ainda mais desconcertado. Rosa estava na cozinha, preparando o jantar, enquanto Antônio brincava com Miguel na sala. O bebê gargalhava de uma forma que Marcelo raramente via, completamente à vontade com o idoso. Como foi o trabalho, meu filho? Perguntou Rosa como se fosse sua mãe esperando-o em casa. Foi bem, respondeu ele, observando Miguel. Vocês estão aqui o dia todo? Saímos um pouquinho de manhã, disse Antônio. Fomos à cidade resolver algumas coisas. Que coisas? Os dois se entreolharam novamente. Conversamos com algumas pessoas sobre nosso neto, respondeu Rosa, e descobrimos algumas coisas interessantes. Marcelo sentiu um nó no estômago. Que tipo de coisas? Antônio pegou Miguel no colo e se aproximou de Marcelo. Descobrimos que há 4 meses um bebê foi colocado para adoção através da agência Santos Associados. Um menino, cabelos escuros, com uma marca de nascença atrás da orelha esquerda. Essa é a agência que cuidou da adoção do Miguel, admitiu Marcelo, sentindo-se encurralado. Sabemos, disse Rosa, com lágrimas nos olhos. E também sabemos que a mãe biológica era nossa nora, Carla Fernandes. O nome ecoou na cabeça de Marcelo como um tiro. Durante o processo de adoção, ele havia ouvido esse nome algumas vezes, sempre em sussurros entre os funcionários da agência. Nossa filha era casada com o filho da Rosa, continuou Antônio. Eles tiveram um acidente de carro há 5 meses. Nosso filho não sobreviveu, e a Carla ficou em coma por 2 semanas. Quando acordou, estava com depressão severa e não conseguiu cuidar do bebê. A família dela não quis ajudar, acrescentou Rosa, a voz carregada de ressentimento. Disseram que ela tinha que se virar sozinha, e nós tentamos conseguir a guarda do nosso neto, mas nos disseram que éramos velhos demais, que não tínhamos condições. Marcelo se sentou pesadamente no sofá, ainda processando as informações. Mas a Carla concordou com a adoção? Ela estava muito doente, explicou Rosa. Não estava em condições de tomar decisões, e nós não fomos nem consultados sobre a possibilidade de ficar com nosso próprio neto. Isso não pode estar certo, protestou Marcelo. A assistente social me disse que não havia família disponível. A assistente social mentiu, disse Antônio, com amargura. Ou foi enganada. Há muita coisa errada nesse processo, Marcelo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Miguel, que estava no colo de Antônio, brincava alegremente com os botões da camisa do idoso, completamente alheio à gravidade da conversa que se desenrolava ao seu redor. O que vocês querem de mim? Perguntou Marcelo finalmente. Rosa se aproximou e se ajoelhou na frente dele. Só queremos fazer parte da vida do nosso neto, disse ela, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não queremos tirar ele de você. Vimos como ele é bem cuidado, como é feliz. Só queremos ser os avós dele. E se eu não quiser? Então vamos procurar nossos direitos legalmente, respondeu Antônio, mas não havia ameaça em sua voz, apenas tristeza. Mas preferíamos resolver isso de forma amigável. Marcelo olhou para Miguel, que agora estendia os bracinhos para ele. Pegou o filho no colo e sentiu o peso da responsabilidade que havia assumido há meses. Ele amava aquele bebê mais que a própria vida. Mas seria justo privar Miguel de conhecer seus avós biológicos? Preciso de tempo para pensar, disse ele finalmente. Claro, concordou Rosa. Mas enquanto isso, podemos continuar cuidando dele durante o dia? Enquanto você trabalha? Marcelo hesitou.
Por um lado, era uma ajuda que ele realmente precisava. A creche era cara, e ter alguém cuidando de Miguel em casa seria ideal. Por outro lado, permitir que os idosos desenvolvessem ainda mais vínculo com o bebê poderia complicar ainda mais a situação. Só até eu resolver essa situação, acordou ele. Naquela noite, depois que Rosa e Antônio foram dormir, Marcelo ficou acordado observando Miguel. O bebê dormia tranquilamente, respirando de forma suave e regular. Havia algo diferente nele desde que os idosos chegaram. Ele parecia mais calmo, mais feliz, como se algo que estava faltando tivesse sido preenchido. Marcelo lembrou-se da própria infância. Seus pais haviam morrido quando ele era jovem, e ele havia sido criado pelos avós paternos. Sabia o quanto era importante ter figuras avós na vida de uma criança, a sabedoria e o amor incondicional que só eles podiam oferecer. Mas, e se tudo isso fosse uma encenação? E se Rosa e Antônio estivessem mentindo sobre ser os avós de Miguel? Ele não podia simplesmente aceitar a palavra deles sem provas concretas. Na manhã seguinte, Marcelo acordou com o som de risadas vindas da cozinha. Quando desceu, encontrou Rosa dando uma madeira para Miguel, enquanto Antônio fazia panquecas no fogão. "Bom dia", disse ele, ainda meio desconfiado. "Bom dia, meu filho", respondeu Rosa alegremente. O pequeno aqui acordou cedinho, mas não chorou nem um pouquinho. Só ficou conversando sozinho no berço. Marcelo observou a cena. Havia uma harmonia ali que ele nunca havia experimentado. Sua própria mãe havia morrido quando ele era criança, e ele nunca teve a experiência de ver uma avó cuidando de seu filho. "Vocês têm fotos do filho de vocês?" perguntou ele de repente. Rosa e Antônio pararam o que estavam fazendo. "Por que quer saber?" perguntou Antônio cauteloso. "Se Miguel é realmente neto de vocês, deve parecer com o pai dele." Rosa se levantou e foi buscar a carteira na bolsa. Tirou uma foto amassada e a entregou para Marcelo. A foto mostrava um homem jovem, por volta dos 25 anos, segurando um bebê no colo. O homem tinha cabelos escuros, olhos grandes e escuros, e um sorriso largo. A semelhança com Miguel era inegável. "Este é nosso filho, Roberto", disse Rosa com a voz embargada. "E no colo dele está nossa primeira neta, filha da primeira esposa dele. Onde está essa neta agora?" "Mora com a mãe em São Paulo", respondeu Antônio. "Elas não mantêm contato conosco desde que o Roberto se casou de novo." Marcelo estudou a foto mais atentamente. A semelhança entre Roberto e Miguel era assustadora. Mesmo sendo apenas um bebê, era possível ver traços familiares que não podiam ser coincidência. "E a Carla? Vocês têm fotos dela com Miguel?" Rosa balançou a cabeça tristemente. Ela não queria fotos quando o bebê nasceu. Estava muito deprimida. Só temos algumas do hospital, mas ela não deixava ninguém pegá-lo no colo. Antônio se aproximou com uma panqueca no prato. "Marcelo, sei que isso é muito difícil para você, mas queremos que saiba que não viemos aqui para causar problemas. Só queremos ser uma família." "Uma família?" "Você, nós e o Miguel", explicou Rosa. "Você é o pai dele agora. Isso não vai mudar. Mas nós somos os avós dele, e isso também não vai mudar." Marcelo sentiu uma emoção estranha. Desde a separação, ele havia se acostumado a fazer tudo sozinho. Cuidar de Miguel, trabalhar, manter a casa. A ideia de ter ajuda, de ter uma família, era tentadora. Mas ainda havia muitas dúvidas. "Preciso ir ao escritório da assistente social hoje", disse ele. "Vou esclarecer essa situação de uma vez por todas." "Podemos ir junto?" perguntou Rosa esperançosa. "Não, preciso conversar com ela primeiro, sozinho." Rosa pareceu desapontada, mas concordou. "Cuidamos do Miguel enquanto você resolve isso." Marcelo hesitou. Deixar o bebê com eles enquanto ia investigar se eles realmente eram os avós parecia imprudente. Mas, por outro lado, Miguel estava visivelmente feliz e confortável com os dois. "Tudo bem", concordou ele. "Mas volto para o almoço." O escritório da assistente social ficava no centro de Campos do Jordão. Fernanda Santos era uma mulher na casa dos 50, sempre muito profissional e séria. Quando Marcelo chegou, ela já o estava esperando com uma pasta cheia de documentos sobre a mesa. "Senta, Marcelo", disse ela com uma expressão grave.
Preciso te contar algumas coisas sobre a adoção do Miguel. É verdade que ele tem avós vivos que queriam ficar com ele? Fernanda suspirou profundamente. É complicado. Quando o caso chegou até nós, a mãe biológica estava em estado de depressão severa. Ela havia perdido o marido num acidente e não conseguia cuidar da criança. E os avós? Os avós paternos tentaram entrar com um pedido de guarda, mas havia algumas irregularidades na documentação deles. Além disso, eles moravam em condições precárias e tinham problemas de saúde. Que tipo de irregularidades? Fernanda folheou os papéis. Aparentemente houve problemas com a certidão de nascimento do filho deles, documentos perdidos, registros inconsistentes. Sem isso, não conseguimos comprovar o parentesco. Mas isso não significa que eles não são realmente os avós. Não, não significa. Mas na época, tínhamos que tomar decisões rápidas. A criança precisava de um lar. E você estava na fila de adoção há muito tempo. Marcelo sentiu um peso no peito. Então vocês colocaram Miguel para a adoção sabendo que havia avós que o queriam. Colocamos para a adoção porque não conseguimos comprovar que eles eram realmente os avós e porque suas condições de vida não eram adequadas para uma criança, corrigiu Fernanda. Foi uma decisão difícil, mas tomada com base nas informações que tínhamos na época. E agora, se eles conseguiram resolver os problemas da documentação? Fernanda fechou a pasta. Agora é mais complicado. Você já tem a guarda legal do Miguel há 4 meses. Existe um vínculo estabelecido. Mas se eles conseguirem provar o parentesco e entrarem com uma ação legal, eles podem tirar Miguel de mim? Tecnicamente podem tentar, mas o juiz levaria em consideração o melhor interesse da criança. E considerando que Miguel já está estabelecido com você, que você é um pai amoroso e responsável, mas há uma possibilidade. Sempre há uma possibilidade, admitiu Fernanda. Por isso eu sugiro que vocês tentem chegar a um acordo amigável. Marcelo saiu do escritório com mais dúvidas do que respostas. A situação era ainda mais complicada do que imaginava. Tecnicamente, Rosa e Antônio tinham direitos sobre Miguel, mas legalmente ele estava em situação mais forte. Quando chegou em casa para o almoço, encontrou uma cena que o fez parar na porta. Rosa estava na sala com Miguel no colo, cantando para ele, enquanto Antônio estava na cozinha preparando a comida. Era uma cena doméstica perfeita, como se eles fossem realmente uma família. Miguel estava completamente relaxado no colo de Rosa, brincando com um chocalho que Marcelo nunca havia visto antes. "De onde veio esse brinquedo?" perguntou ele. "Era do nosso neto", respondeu Rosa sem levantar os olhos do bebê. "Guardamos algumas coisas da época em que cuidávamos dele antes de ser levado." "Vocês chegaram a cuidar do Miguel?" "Cuidamos dele as primeiras 2 semanas depois que ele saiu do hospital", explicou Antônio. "A Carla não conseguia cuidar dele sozinha, então ficou na nossa casa. Isso era informação nova." Durante todo o processo de adoção, Marcelo havia entendido que Miguel havia ido direto do hospital para um lar temporário antes de chegar até ele. "Por que não me contaram isso ontem?" Rosa finalmente olhou para ele com lágrimas nos olhos. "Porque sabíamos que ia ficar ainda mais difícil para você aceitar a situação", disse ela. "Miguel viveu com a gente as primeiras 2 semanas de vida. Nós demos os primeiros banhos, trocamos as primeiras fraldas, passamos as primeiras noites em claro." "Então vocês realmente somos os avós dele, Marcelo", disse Antônio firmemente. "E você sabe disso. Viu como ele reage com a gente, como fica calmo, como sorri?" Marcelo observou Miguel, que estava olhando diretamente para ele, com aqueles olhos grandes e escuros. Por um momento, teve a impressão de que o bebê estava tentando comunicar algo, como se soubesse da importância daquele momento. "O que vocês querem exatamente?" "Queremos ser avós", respondeu Rosa simplesmente. "Queremos ver ele crescer, ensinar coisas para ele, estar presentes nas datas importantes. Não queremos tirar ele de você, Marcelo. Queremos somar. E se eu não concordar? Então vamos procurar a justiça", disse Antônio, mas sua voz estava carregada de tristeza, não de ameaça. "Porque ele é nosso neto e temos direitos também." Marcelo sentou-se no sofá ao lado de Rosa. Miguel imediatamente estendeu os bracinhos para ele
e Marcelo o pegou no colo. O bebê sorriu e balbuciou algumas sílabas, como se estivesse contente por ter os 3 adultos que mais amava ao seu redor. Preciso pensar mais, disse Marcelo finalmente. Quanto tempo você precisa? Perguntou Rosa. Não sei. Alguns dias, talvez uma semana. Podemos ficar aqui enquanto você decide? Marcelo olhou ao redor da casa. Nos 2 dias em que Rosa e Antônio estavam lá, a casa havia se transformado. Havia um aroma de comida caseira no ar, as roupas estavam sempre limpas e passadas, e Miguel parecia mais feliz do que nunca. Podem ficar, concordou ele, mas eu tomo a decisão final. Claro, disse Rosa, só pedimos uma chance. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Nos dias que se seguiram, Marcelo observou cuidadosamente a interação entre Miguel e os idosos. Era impossível negar a conexão especial que existia ali. Miguel sorria mais, chorava menos, e parecia genuinamente feliz na presença dos dois. Rosa tinha uma paciência infinita com o bebê. Ela sabia exatamente quando ele estava com fome, quando estava cansado, quando queria brincar. Antônio, por sua vez, tinha uma forma especial de fazer Miguel rir, com caretas engraçadas e brincadeiras simples que deixavam o bebê em êxtase. Marcelo começou a se perguntar se estava sendo egoísta em considerar negar aos dois a oportunidade de ser avós. Ele próprio havia crescido com avós e sabia o quanto eles haviam sido importantes em sua formação. Na quinta-feira à noite, enquanto Rosa dava banho em Miguel, Marcelo conversou com Antônio na varanda. Como foi que vocês me encontraram? Perguntou ele. Antônio suspirou. Foi um acaso, na verdade, disse ele. Estávamos percorrendo a cidade, conversando com pessoas, mostrando a foto do Roberto e perguntando se alguém havia visto uma criança parecida com ele. E alguém havia visto? A dona da padaria na esquina disse que você sempre passava por lá com um bebê que lembrava muito a foto. Então começamos a observar a região, esperando te ver. Vocês estavam me seguindo? Não seguindo, corrigiu Antônio. Apenas observando. Queríamos ter certeza antes de abordar você. E quando tiveram certeza? Na primeira noite, quando Rosa pegou o Miguel no colo e viu a marca de nascença. Quando ele reagiu a ela da forma que reagiu. Não havia mais dúvidas. Marcelo ficou em silêncio por um momento. Antônio, se eu concordar com essa família estendida, como funcionaria? Antônio se animou. Poderíamos ajudar a cuidar do Miguel enquanto você trabalha. Rosa adora cozinhar e cuidar da casa. Eu posso ajudar com pequenos reparos, jardinagem. E nos fins de semana poderíamos fazer coisas juntos, como uma família normal. E onde vocês morariam? Bem, tínhamos esperança de que pudéssemos ficar aqui, disse Antônio, um pouco envergonhado. A casa tem espaço, e nós não damos trabalho. Na verdade, acho que damos menos trabalho do que causamos. Era verdade. Desde que Rosa e Antônio estavam na casa, tudo funcionava mais suavemente. A casa estava sempre limpa, as refeições sempre prontas, e Miguel estava sempre bem cuidado. E se eu me casar de novo algum dia? Então vamos ficar felizes por você e acolher sua nova esposa como filha, respondeu Antônio sem hesitar. Nosso objetivo é que todo mundo seja feliz, Marcelo, principalmente o Miguel. Na sexta-feira, Marcelo tomou uma decisão. Mas antes de comunicá-la aos idosos, quis fazer uma última verificação. Ligou para a assistente social e pediu que ela verificasse se a documentação de Rosa e Antônio estava realmente em ordem. Fernanda ligou de volta algumas horas depois. Marcelo, acabei de receber a confirmação. Rosa e Antônio Fernandes são realmente os avós paternos do Miguel. Conseguiram resolver todos os problemas da documentação. E agora? Agora, tecnicamente, eles poderiam entrar com uma ação para rever a adoção. Mas seria um processo longo e doloroso para todos, principalmente para o Miguel. Você recomenda que eu tente um acordo com eles? Sim. Pelo que você me contou, eles parecem pessoas decentes que realmente amam a criança. E o Miguel está claramente feliz com eles.
Fernanda, se eu permitir que eles sejam oficialmente os avós do Miguel, isso muda alguma coisa na minha situação legal como pai? Não. Sua adoção está finalizada e é irreversível. Você é o pai legal do Miguel, e isso não muda. Mas permitir que os avós biológicos mantenham um relacionamento com ele só pode ser benéfico para a criança. E se um dia eles tentarem me tirar Miguel? Marcelo, depois de meses de convivência estabelecida, seria praticamente impossível. E pelo que você me descreveu, eles não querem tirar o Miguel de você. Querem ser parte da família dele. Naquela noite, Marcelo reuniu Rosa e Antônio na sala depois que Miguel foi dormir. Tomei uma decisão, disse ele. Os dois se sentaram lado a lado no sofá, de mãos dadas, claramente nervosos. Vocês podem ficar, disse Marcelo. E podem ser oficialmente os avós do Miguel. Rosa começou a chorar imediatamente, cobrindo o rosto com as mãos. Antônio se levantou e abraçou Marcelo com força. Obrigado, meu filho, disse ele, com a voz embargada. Você não sabe o que isso significa para nós. Mas tem condições, continuou Marcelo. Primeiro, eu sou o pai do Miguel e tomo as decisões importantes sobre ele. Vocês podem opinar, mas a palavra final é sempre minha. Claro, concordou Rosa, limpando as lágrimas. Segundo, vocês contribuem com as despesas da casa. Não precisa ser muito, mas alguma coisa. Sem problema, disse Antônio. Temos uma pequena aposentadoria e algumas economias. Terceiro, se um dia eu não me sentir confortável com a situação, vocês precisam aceitar e encontrar outro lugar para morar. Esperamos que esse dia nunca chegue, disse Rosa. Mas sim, concordamos. E por último, nada de tentar me ensinar como cuidar do Miguel. Eu sou o pai dele e aprendo conforme vou vivendo. Antônio sorriu. Na verdade, acho que nós é que podemos aprender algumas coisas com você, disse ele. Você é um pai maravilhoso, Marcelo. É evidente o quanto ama esse menino. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Marcelo dormiu profundamente. Havia uma sensação de completude na casa, como se peças que estavam faltando finalmente tivessem sido colocadas no lugar certo. Na manhã seguinte, sábado, Marcelo acordou com o som de Miguel gargalhando na sala. Quando desceu, encontrou o bebê no colo de Rosa, enquanto Antônio fazia caretas engraçadas para ele. A cena era tão natural, tão cheia de amor, que Marcelo teve certeza de ter tomado a decisão certa. Bom dia, família, disse ele sorrindo. Bom dia, papai, respondeu Rosa, devolvendo o sorriso. Bom dia, filho, disse Antônio. Marcelo se aproximou e beijou a testa de Miguel, que imediatamente começou a balbuciar e esticar os bracinhos para ele. Pegou o bebê no colo e sentiu aquele amor incondicional que só um pai pode sentir. Mas havia uma pergunta que ainda o incomodava. Rosa, posso perguntar uma coisa? Claro. Por que vocês não tentaram me procurar antes? Se sabiam que Miguel estava em Campos do Jordão há meses. Rosa e Antônio se entreolharam. Na verdade, começou Rosa hesitante. Nós tentamos, sim. Tentaram como? Fomos à agência de adoção várias vezes, explicou Antônio. Mas eles disseram que não podiam dar informações sobre as famílias que adotaram as crianças. Então, como chegaram até mim? Rosa suspirou. Encontramos a Carla semana passada. Marcelo sentiu o sangue gelar. A mãe biológica do Miguel? Onde? Ela estava numa clínica de reabilitação em Taubaté, explicou Rosa. Conseguimos visitá-la e ela nos contou que havia dado o bebê para adoção através da agência aqui de Campos do Jordão. E ela quer ver o Miguel? Rosa balançou a cabeça. Ela está muito melhor, mas ainda não se sente pronta para isso. Disse que saber que ele está bem já é suficiente por enquanto. Mas ela pode mudar de ideia? Pode, admitiu Antônio. Mas se isso acontecer, vamos lidar com a situação juntos, como uma família. A palavra família ecoou na mente de Marcelo. Era isso que eles eram agora, uma família. Não uma família tradicional, mas uma família construída com amor, respeito e a prioridade de sempre fazer o que fosse melhor para Miguel. Naquela tarde, os quatro saíram para um passeio no centro de Campos do Jordão. Era a primeira vez que apareciam publicamente como uma família,
e Marcelo se surpreendeu com como se sentia bem com a situação. Miguel estava no carrinho, apontando para tudo que via e balbuciando alegremente. Rosa e Antônio caminhavam ao lado, contando histórias sobre os filhos quando eram pequenos e fazendo planos para o futuro de Miguel. Quando ele crescer um pouco mais, posso ensinar ele a jogar xadrez, disse Antônio. Era o jogo favorito do Roberto. Eu posso ensinar a fazer aquele bolo de chocolate que o pai dele adorava, acrescentou Rosa. Marcelo sorriu. Pela primeira vez, conseguia imaginar Miguel crescendo em um ambiente rico em histórias familiares, tradições e amor multiplicado. Quando voltaram para casa no final da tarde, havia uma surpresa esperando por eles. Uma mulher jovem estava sentada na varanda, claramente nervosa. «Carla!» exclamou Rosa, correndo para abraçá-la. Marcelo sentiu o coração disparar. A mãe biológica de Miguel estava ali, na sua casa. Carla era uma mulher de cerca de 25 anos, magra demais, com olhos que revelavam que havia passado por muito sofrimento. Ela olhou para Miguel no carrinho com uma mistura de amor e dor que era quase palpável. «Ele está tão grande», murmurou ela com lágrimas nos olhos. «Carla, este é o Marcelo», disse Rosa. «O pai adotivo do Miguel». Carla olhou para Marcelo com uma expressão difícil de decifrar. «Obrigada», disse ela simplesmente, «por cuidar dele, por amá-lo». «Ele é meu filho», respondeu Marcelo, ainda processando a situação. «Eu faria qualquer coisa por ele». «Sei que sim. Vejo nos olhos dele que é feliz, que é amado». Houve um momento de silêncio constrangedor. Você quer pegá-lo no colo?» ofereceu Marcelo, embora algo dentro dele resistisse à ideia. Carla balançou a cabeça. «Não, não ainda. Só queria vê-lo, ter certeza de que está bem». «O que você veio fazer aqui, Carla?» perguntou Antônio gentilmente. «Vim pedir desculpas, para vocês e para o Marcelo, pelo que aconteceu, pela confusão toda». «Você não precisa se desculpar», disse Marcelo. «Você fez o que achou melhor para o Miguel na época». «Fiz o que consegui fazer», corrigiu ela. «Não foi o melhor. O melhor teria sido deixar ele com os avós desde o início». «Isso já passou, Carla», disse Rosa. «O importante é que agora somos todos uma família». Carla sorriu pela primeira vez. «É isso que eu queria ouvir. Que ele tem uma família de verdade». «Você sempre será bem-vinda aqui», disse Marcelo, surpreendendo-se com suas próprias palavras. «Quando se sentir pronta. Obrigada. Mas por enquanto só quero saber que ele está bem. E ver vocês todos juntos me mostra que está». Carla se despediu, sem pegar Miguel no colo, mas beijou sua testa enquanto ele dormia no carrinho. Foi uma cena tocante. Uma mãe que amava tanto seu filho que foi capaz de colocá-lo em primeiro lugar, mesmo que isso significasse se manter afastada. Após a partida dela, os 4 voltaram para dentro de casa. Miguel havia dormido durante toda a visita, alheio à importância do momento. «Como vocês se sentem sobre isso?» perguntou Marcelo para Rosa e Antônio. «Aliviados», respondeu Rosa. «Aliviados por sabermos que ela está bem e que apoia nossa decisão de ser uma família». «E vocês?» perguntou Antônio. «Como se sentem sabendo que a mãe biológica pode aparecer a qualquer momento?» Marcelo pensou na pergunta. «No início teria ficado apavorado», admitiu ele. «Mas agora sei que Miguel tem muito amor ao redor dele, e amor nunca é demais». Naquela noite, depois que Miguel foi dormir, os 3 adultos se sentaram na sala para conversar sobre a nova dinâmica familiar. «Precisamos estabelecer algumas regras», disse Marcelo, «sobre como lidar com situações como a de hoje». «Que tipo de regras?» perguntou Rosa. «Bem, se a Carla aparecer de novo querendo ver o Miguel, tudo bem. Mas se ela quiser levá-lo para passear ou passar um fim de semana com ele, isso precisa ser conversado entre todos nós primeiro». «Concordo», disse Antônio. «E se algum dia ela quiser participar mais ativamente da vida dele, vamos lidar com isso quando acontecer», respondeu Marcelo. «Por enquanto, somos nós 3 os responsáveis por ele». «E quanto aos vizinhos?» perguntou Rosa. «Eles vão achar estranho uma família como a nossa». «Que achem», disse Marcelo. «O que importa é que funciona para nós, e é o melhor para o Miguel».
Rosa sorriu. Você sabe que consideramos você nosso filho agora, né? Marcelo sentiu uma emoção estranha. Desde que os pais haviam morrido, ele nunca mais tivera figuras parentais em sua vida. A ideia de ter pais novamente, mesmo que por adoção emocional, era reconfortante. E eu considero vocês meus pais, respondeu ele. Família escolhida às vezes é mais forte que família de sangue. Nos meses que se seguiram, a vida da família Silva Fernandes estabeleceu uma rotina harmoniosa. Marcelo trabalhava durante o dia, enquanto Rosa e Antônio cuidavam de Miguel. Nas noites e fins de semana, faziam atividades juntos como uma família normal. Miguel estava crescendo rápido e claramente feliz. Já começava a sentar sozinho, balbuciava o tempo todo e sorria para qualquer pessoa que se aproximasse. Era uma criança alegre e confiante, reflexo do ambiente amoroso em que estava sendo criado. Rosa havia se tornado a avó perfeita. Sabia exatamente como acalmar Miguel quando ele estava irritado, fazia comidas especiais adequadas para sua idade e contava histórias que o deixavam fascinado. Antônio, por sua vez, era o avô brincalhão, sempre inventando jogos novos e fazendo caretas que deixavam Miguel em êxtase. Marcelo se surpreendia todos os dias com como a situação havia se resolvido de forma tão natural. Inicialmente, ele havia temido perder o controle sobre a educação de Miguel, mas descobriu que ter mais pessoas que amavam a criança só multiplicava as oportunidades de aprendizado e carinho. Em dezembro, quando Miguel completou 8 meses, decidiram fazer uma festa de Natal especial. Era o primeiro Natal da nova família e todos queriam que fosse memorável. Rosa passou dias preparando comidas especiais, enquanto Antônio decorou toda a casa. Marcelo comprou presentes para todos, incluindo Rosa e Antônio, que ficaram emocionados ao perceber que eram considerados parte oficial da família. É o melhor Natal que já tivemos, disse Rosa com lágrimas nos olhos, enquanto observava Miguel brincando com os embrulhos coloridos. E é só o primeiro de muitos, respondeu Marcelo abraçando-a. Na véspera do Natal, tiveram uma surpresa. Carla apareceu na porta com um presente pequeno para Miguel. Espero que não se incomodem, disse ela. Só queria deixar isso para ele. Era um ursinho de pelúcia azul, claramente escolhido com carinho. Quer entrar? Ofereceu Rosa. Estamos fazendo a ceia de Natal. Carla hesitou. Não quero intrometer. Não é intromissão, disse Marcelo. É família. Carla entrou e se sentou na sala, observando Miguel brincar. Desta vez, quando ele engatinhou na direção dela, ela não se afastou. Permitiu que ele brincasse com seus dedos e sorriu quando ele gargalhou. Ele está tão diferente, comentou ela. Na última vez que o vi, era só um bebê pequenininho. Ele está crescendo rápido, disse Antônio, e cada dia mais esperto. Vocês fizeram um trabalho maravilhoso, continuou Carla, olhando para Marcelo. Ele é uma criança feliz. Todos nós fizemos, corrigiu Marcelo. Esta é uma família construída com muito amor. Carla ficou para o jantar de Natal. Foi um pouco estranho no início, mas logo a conversação fluiu naturalmente. Ela contou sobre sua recuperação, sobre a terapia, sobre os planos para o futuro. Estava estudando enfermagem e queria trabalhar ajudando outras mulheres que passaram pelo que ela passou. Um dia, disse ela observando Miguel dormir no colo de Rosa, quando eu estiver mais estruturada, gostaria de fazer parte da vida dele de forma mais ativa. E nós estaremos aqui para apoiar isso, respondeu Marcelo. Quando você estiver pronta. Obrigada por entenderem que eu ainda não estou. Foi um Natal emocionante, cheio de revelações e promessas para o futuro. A família continuava crescendo e se fortalecendo. Em janeiro, Rosa descobriu alguns documentos antigos na mala que haviam trazido da primeira vez. Entre eles, encontrou certidões e fotos que contavam a história da família Fernandes através de gerações. Olha isso, Marcelo, disse ela, mostrando uma foto antiga. Esta é a bisavó do Miguel. Ela também tinha essa marca de nascença atrás da orelha. Marcelo observou a foto amarelada. Era de uma mulher jovem segurando um bebê e a semelhança com Miguel era impressionante. É uma característica de família, então? Sim, passa de geração em geração. Meu sogro tinha, meu marido tinha, o Roberto tinha
e agora o Miguel tem. Isso significa que se ele tiver filhos um dia, provavelmente vão ter também, completou Rosa sorrindo. Marcelo olhou para Miguel, que estava brincando no tapete da sala. Era fascinante pensar que aquele bebê carregava em si características de gerações anteriores, uma linha de ancestrais que agora fazia parte de sua história também. Rosa, você pode me contar mais sobre a família, sobre as tradições, as histórias? Rosa se animou. Claro, temos tantas histórias para contar. A família Fernandes tem tradições que passam de pai para filho há gerações. Ela passou a tarde toda contando histórias sobre antepassados, tradições familiares, receitas especiais que eram transmitidas de mãe para filha. Marcelo absorvia tudo, sabendo que um dia contaria essas mesmas histórias para Miguel. E essa receita de bolo de chocolate que você faz, disse Marcelo, é da família também? É da minha mãe, que aprendeu com a mãe dela. Vou ensinar você, para que possa fazer para o Miguel quando ele crescer. Era incrível como em poucos meses Marcelo havia ganhado não apenas pais adotivos, mas toda uma árvore genealógica para Miguel. O menino cresceria sabendo de onde veio, conhecendo suas raízes, conectado com sua história familiar. Em fevereiro, quando Miguel completou 9 meses, começaram a aparecer os primeiros dentes. Foi um período difícil, com noites mal dormidas e um bebê irritadiço que só se acalmava no colo. Rosa conhecia todos os truques para aliviar o desconforto de Miguel. Remédios caseiros que haviam sido passados de geração em geração na família. Antônio, por sua vez, tinha uma paciência infinita para caminhar com o bebê no colo durante as madrugadas. Como vocês sabem tanto sobre bebês? Perguntou Marcelo numa dessas noites difíceis. Criamos 5 filhos, respondeu Antônio, e ajudamos a cuidar de vários netos. 5 filhos? Pensei que vocês só tinham o Roberto. Rosa e Antônio se entreolharam. Tivemos outros filhos, disse Rosa tristemente, mas perdemos contato com eles ao longo dos anos. Por quê? Conflitos familiares, explicou Antônio. Questões de herança, desentendimentos sobre cuidados com os pais idosos. Você sabe como é. E nunca tentaram reconciliação? Tentamos, mas às vezes o orgulho fala mais alto que o amor, respondeu Rosa. Por isso valorizamos tanto o que temos aqui com vocês. Marcelo sentiu um peso no peito. A ideia de que Rosa e Antônio haviam sido abandonados pelos próprios filhos o fazia valorizar ainda mais a família que haviam construído juntos. Vocês nunca serão abandonados novamente, disse ele. Esta é nossa família agora, e família não abandona família. Em março, houve um susto. Miguel desenvolveu uma febre alta durante a madrugada, e os 3 adultos entraram em pânico. Correram para o hospital, onde descobriram que era apenas uma virose comum. Mas o episódio mostrou como todos estavam profundamente conectados com o bem-estar da criança. Nunca senti tanto medo na minha vida, confessou Marcelo no caminho de volta para casa, com Miguel já recuperado nos braços de Rosa. É assim quando você ama alguém de verdade, respondeu ela. O medo de perdê-lo é proporcional ao amor que você sente. E vocês sentem isso pelo Miguel? Sentimos, respondeu Antônio sem hesitar. Ele é nosso neto, nosso sangue, nosso futuro. E por mim? Perguntou Marcelo, curioso sobre como os idosos o viam. Por você também, disse Rosa, tocando seu braço. Você é nosso filho agora, Marcelo. Filho do coração, que às vezes é mais forte que filho de sangue. Essas palavras tocaram Marcelo profundamente. Desde a morte dos pais, ele nunca havia se sentido parte de uma família no sentido pleno da palavra. Agora, aos 32 anos, descobria novamente o que era ter pessoas que se preocupavam com ele incondicionalmente. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Em abril chegou uma carta registrada que mudou tudo. Era de um escritório de advocacia de Taubaté, informando que havia questões legais pendentes relacionadas à guarda de Miguel. Marcelo ficou em pânico. Suas piores suspeitas estavam se confirmando. Alguém estava tentando questionar a adoção. O que isso significa? Perguntou ele para Rosa e Antônio, mostrando a carta. Rosa empalideceu ao ler o conteúdo.
São nossos outros filhos, disse ela com a voz trêmula. Eles souberam sobre o Miguel e querem contestar nossa decisão de morar aqui. Mas que direito eles têm sobre isso? Nenhum sobre o Miguel, explicou Antônio, mas sobre nós. Eles podem alegar que não estamos em condições de tomar decisões por nós mesmos. Isso é ridículo. Mas pode complicar nossa situação aqui. Se um juiz decidir que precisamos de tutores, podemos ser obrigados a voltar para Taubaté. A possibilidade de perder Rosa e Antônio deixou Marcelo desesperado. Nos meses em que haviam vivido juntos, eles se tornaram mais do que a voz de Miguel. Tornaram-se pais para Marcelo e os alicerces da família que haviam construído. Vamos lutar contra isso, disse ele determinado. Vocês têm direito de escolher onde e como viver. Pode ser uma luta longa e cara, alertou Antônio. Não importa. Vocês são parte desta família, e não vou desistir de vocês. A primeira audiência foi marcada para maio. Durante todo o mês de abril, a tensão dominou a casa. Rosa estava sempre preocupada, Antônio mais calado que o normal, e Miguel parecia sentir a angústia dos adultos, ficando mais chorão que o normal. Marcelo contratou um advogado e começou a preparar a defesa. Precisava provar que Rosa e Antônio estavam em perfeitas condições mentais e físicas para tomar suas próprias decisões. Por que seus filhos estão fazendo isso? Perguntou ele para Rosa. Dinheiro, respondeu ela amargamente. Temos uma pequena herança, e eles acham que se conseguirem nossa tutela, podem controlar nossos bens. Mas vocês não são incapacitados. Não, mas uma pessoa de 70 anos pode facilmente ser declarada incapacitada se não tiver quem a defenda, explicou Antônio. Vocês me têm defendendo. Você não é família oficial, lembrou Rosa. Aos olhos da lei, somos apenas hóspedes na sua casa. Essa revelação deu uma ideia para Marcelo. E se vocês fossem família oficial? Como assim? Vocês podem me adotar legalmente como filho, ou eu posso adotá-los como pais. Assim, seria família de direito, não apenas de fato. Rosa e Antônio se entreolharam, surpresos com a sugestão. Isso é possível? Perguntou Rosa. Vou descobrir, prometeu Marcelo. No dia seguinte, Marcelo conversou com seu advogado sobre a possibilidade. A informação que recebeu foi surpreendente. Adoção de adultos é possível, sim, explicou o advogado. E neste caso, seria uma estratégia inteligente. Se você for legalmente filho deles, ou eles legalmente seus pais adotivos, você teria direitos de defender seus interesses em qualquer processo judicial. E isso impediria os outros filhos de conseguir a tutela? Muito provavelmente. Mostraria que eles têm um filho responsável cuidando deles, que estão bem instalados com uma vida estável. Vamos fazer isso. Tem certeza? É um processo irreversível, você sabe. Marcelo não hesitou. Tenho certeza. Eles já são meus pais de coração há meses. Quando Marcelo contou para Rosa e Antônio sobre a possibilidade de adoção mútua, os dois ficaram emocionados. Você faria isso por nós? Perguntou Rosa com lágrimas nos olhos. Não, eu faria isso por nossa família, por nós três e pelo Miguel. Mas isso significa que você seria nosso herdeiro legal, alertou Antônio. Teria direitos sobre nossos bens. E vocês teriam direitos sobre os meus. É isso que famílias fazem. O processo de adoção foi mais rápido do que esperavam. Como Marcelo tinha mais de 18 anos e Rosa e Antônio eram maiores de idade e capazes, a adoção mútua foi aceita sem complicações. No dia 15 de maio, oficialmente, Marcelo Silva se tornou Marcelo Silva Fernandes, filho legal de Rosa e Antônio Fernandes. E Miguel Silva se tornou Miguel Silva Fernandes, com avós oficiais. Agora somos realmente uma família, disse Rosa abraçando Marcelo no cartório. Sempre fomos, respondeu ele. Agora é só oficial. A mudança de estratégia pegou os outros filhos de Rosa e Antônio de surpresa. Quando chegaram para a audiência judicial, descobriram que seus pais agora tinham um filho adulto e responsável, com estabilidade financeira e emocional, cuidando deles. Isso é uma farsa, gritou uma mulher na casa dos 50 anos claramente irritada. Eles mal conhecem esse homem. Conhecemos há quase um ano, respondeu Rosa calmamente.
E ele cuidou de nós melhor que vocês cuidaram em décadas. Vocês estão sendo manipulados. Estamos sendo amados, corrigiu Antônio. Algo que vocês nunca entenderam. O juiz analisou a situação cuidadosamente. De um lado, filhos que haviam abandonado os pais idosos e agora queriam a tutela deles por questões financeiras. Do outro, um filho adotivo que havia acolhido os idosos, cuidado deles e formado uma família estável. Senhor Marcelo, disse o juiz, o senhor tem certeza de que quer assumir a responsabilidade pelos seus pais adotivos? Tenho, Excelência. Eles são parte da minha família há quase um ano. Cuidam do meu filho como avós. Eu cuido deles como filho. É uma relação de amor mútuo e respeito. E os senhores Rosa e Antônio, têm certeza de que querem manter este arranjo familiar? Temos, respondeu Rosa firmemente. Marcelo é o melhor filho que poderíamos ter. Ele nos acolheu quando fomos abandonados, nos deu um lar, nos fez sentir úteis e amados novamente. E quanto ao neto Miguel? Miguel é a luz da nossa vida, disse Antônio. Cuidamos dele como avós e ele trouxe alegria de volta às nossas vidas. O juiz tomou sua decisão. Considerando que Rosa e Antônio Fernandes demonstram plena capacidade mental e física, considerando que têm um filho adulto e responsável cuidando deles, e considerando que vivem em uma situação familiar estável e harmoniosa, nego o pedido de tutela dos requerentes. A vitória foi completa. Os outros filhos de Rosa e Antônio saíram do tribunal furiosos, mas derrotados. Acabou, disse Rosa, abraçando Marcelo. Podemos voltar para casa em paz. Nossa casa, corrigiu ele. Nossa família. De volta a Campos do Jordão, a vida retomou a normalidade. Mas havia uma diferença. Agora todos se sentiam mais seguros na relação familiar que haviam construído. Não era mais um arranjo temporário ou experimental. Era uma família oficial reconhecida por lei. Miguel, que agora estava com 10 meses, começava a dar os primeiros passos. Seus primeiros passos foram dados na direção de Rosa, que estava sentada no sofá, com os braços estendidos. Vem com a vovó, disse ela. E Miguel cambaleou na direção dela, caindo em seus braços, sob aplausos de Marcelo e Antônio. Ele disse vovó? Perguntou Marcelo, excitado. Disse, confirmou Rosa, chorando de emoção. Sua primeira palavra foi vovó. Antônio pegou Miguel no colo e tentou ensinar ele a dizer vovô, mas o bebê apenas ria e balbuciava sílabas incompreensíveis. Não tem problema, disse Antônio. Ele vai aprender a dizer vovô também. E papai, acrescentou Marcelo. Ainda estou esperando ele me chamar de papai. Naquela noite, depois que Miguel foi dormir, os 3 adultos se sentaram na varanda para conversar. Vocês sabem que isso mudou tudo, né? Disse Marcelo. Agora somos oficialmente família. Isso significa que vamos envelhecer juntos, passar por dificuldades juntos, celebrar conquistas juntos. É isso que sempre quisemos, respondeu Rosa. Uma família de verdade. E quando eu ficar velho e precisar de cuidados, perguntou Marcelo, vocês vão cuidar de mim como eu cuido de vocês? Antônio riu. Meu filho, quando você ficar velho, nós provavelmente não estaremos mais aqui, mas o Miguel vai estar, e ele vai ter aprendido conosco como cuidar da família. Vocês acham que ele vai lembrar de vocês quando crescer? Não vai apenas lembrar, disse Rosa. Vai carregar em si tudo o que ensinamos, todas as tradições familiares, todos os valores que passamos para ele. E um dia, quando ele tiver filhos, vai contar para eles sobre os bisavós que o amaram incondicionalmente, acrescentou Antônio. Marcelo olhou para a janela do quarto onde Miguel dormia. Ele é um menino de sorte, disse ele. Tem um pai que o ama, avós que o adoram, uma mãe biológica que se importa com ele à distância e uma família que escolheu lutar por ele. Nós é que somos de sorte, corrigiu Rosa. Quantas pessoas têm a chance de reconstruir uma família aos 70 anos? Quantas pessoas encontram filhos e netos quando menos esperam? Em junho, chegou o primeiro aniversário de Miguel. A família decidiu fazer uma festa especial para marcar não apenas o aniversário do bebê, mas também o primeiro aniversário da família que haviam formado. Carla foi convidada e aceitou participar. Ela chegou com um presente especial, um álbum de fotos que havia montado com imagens da família Fernandes
incluindo fotos do falecido Roberto e da história familiar que Miguel um dia gostaria de conhecer. Quero que ele saiba de onde veio, disse ela para Rosa. Mesmo que eu não possa ser uma mãe presente, posso garantir que ele conheça sua história. Você sempre será a mãe dele, Carla, respondeu Marcelo. Nada muda isso. Você só escolheu o melhor para ele, e isso é amor maternal na sua forma mais pura. A festa foi pequena, mas cheia de significado. Miguel, agora andando com firmeza, correu pelo quintal perseguindo balões, riu das palhaçadas de Antônio e permitiu que Carla o pegasse no colo por alguns minutos sem chorar. Ele está tão grande, comentou Carla, observando Miguel brincando. E tão feliz. Vocês fizeram um trabalho maravilhoso. Nós todos fizemos, corrigiu Marcelo. Inclusive você, que tomou a decisão mais difícil que uma mãe pode tomar. Naquela noite, depois que todos foram embora, Marcelo encontrou Rosa e Antônio na cozinha, lavando a louça da festa. Deixem isso, disse ele. Façam amanhã. Não tem problema, respondeu Rosa. Gostamos de deixar tudo arrumado. Marcelo se juntou a eles, secando os pratos. Vocês sabem que são os melhores pais que eu poderia ter, né? E você é o melhor filho que poderíamos desejar, respondeu Antônio. E o Miguel? O Miguel é a cereja do bolo, disse Rosa, sorrindo. Ele completou nossa família de uma forma que nunca imaginamos possível. Durante o segundo ano de vida de Miguel, a família continuou evoluindo. O menino estava se desenvolvendo rapidamente, falando suas primeiras palavras claras, começando a formar frases simples e demonstrando uma personalidade forte e alegre. Suas primeiras palavras claras foram papai, vovó e vovô, nessa ordem. Marcelo quase chorou quando Miguel correu na direção dele gritando papai pela primeira vez. Ele sabe quem é quem, comentou Rosa, observando a cena. Sempre soube, respondeu Antônio. As crianças têm uma percepção natural dessas coisas. Miguel também começou a demonstrar características que claramente herdara da família Fernandes. Tinha o mesmo sorriso largo de Roberto, a mesma curiosidade insaciável de Rosa e a mesma paciência de Antônio para atividades que exigiam concentração. Ele é a perfeita combinação de todos nós, observou Marcelo um dia, vendo Miguel tentar montar um quebra-cabeças com Antônio. Não apenas de nós, lembrou Rosa. Também tem características suas, Marcelo. A forma como ele observa tudo antes de agir, isso é seu. Meu? Você sempre analisa bem as situações antes de tomar decisões. É uma característica que ele está desenvolvendo também. Era verdade. Miguel havia se tornado uma criança observadora, que estudava novos ambientes e pessoas antes de se sentir confortável. Característica que Marcelo reconhecia em si mesmo. Em setembro, houve um marco importante. Miguel começou a chamar Marcelo de papai, Rosa de vovó, Antônio de vovô. Mas quando via Carla, que visitava ocasionalmente, a chamava de mamãe. Isso não incomoda vocês? Perguntou Carla, preocupada. De forma alguma, respondeu Marcelo. Ele está apenas reconhecendo que tem duas figuras maternas na vida. Você que o trouxe ao mundo e a Rosa, que cuida dele diariamente. É inteligente da parte dele, acrescentou Rosa. Crianças sabem instintivamente quem são as pessoas importantes em suas vidas. Mas eu não quero confundir ele. Você não está confundindo, tranquilizou Antônio. Está apenas sendo mais uma pessoa que o ama. E amor nunca confunde ninguém. No final do segundo ano, Miguel já falava frases completas, conhecia várias cantigas que Rosa ensinara e tinha uma relação especial com cada membro da família. Com Marcelo, era o filho que obedecia e buscava a aprovação. Com Rosa, era o neto que se deixava mimar e cuidar. Com Antônio, era o companheiro de brincadeiras e aventuras pequenas. Com Carla, nas visitas ocasionais, era carinhoso, mas respeitoso, como se soubesse instintivamente que ela ocupava um lugar especial, mas diferente. Ele está crescendo tão rápido, comentou Rosa um dia, observando Miguel brincar no quintal. Logo ele vai para a escola, vai fazer amigos, vai ter sua própria vida, disse Marcelo com uma pontada de nostalgia. Mas sempre voltará para casa, garantiu Antônio. Porque aqui é onde ele aprendeu o que é amor, família, segurança.
Vocês acham que fizemos a coisa certa? Perguntou Marcelo. Esta configuração familiar não convencional? Olha para ele, disse Rosa, apontando para Miguel, que ria alto, brincando com um caminhão. Você vê algum sinal de que não fizemos a coisa certa? Marcelo observou o filho. Miguel era uma criança confiante, alegre, carinhosa, curiosa. Não havia sinais de conflito ou confusão sobre sua situação familiar. Ele simplesmente aceitava que tinha um papai, uma vovó, um vovô e uma mamãe que visitava. Para ele, aquilo era normal. Vocês têm razão, admitiu Marcelo. Ele é perfeito exatamente como está. No terceiro aniversário de Miguel, decidiram fazer uma festa maior, convidando alguns vizinhos e colegas de trabalho de Marcelo. Era a primeira vez que apresentariam oficialmente a família para um círculo social mais amplo. Alguns ficaram confusos com a configuração familiar, mas a maioria achou a história tocante. Uma família formada por amor e escolha, não apenas por sangue. É inspirador, comentou uma colega de Marcelo. Mostra que família pode ser muito mais do que pensamos tradicionalmente. E funciona, acrescentou um vizinho. Vocês são uma das famílias mais harmoniosas que conheço. Durante a festa, Miguel circulou entre todos os convidados com confiança, apresentando cada membro da família com orgulho. Este é meu papai, dizia puxando Marcelo pela mão. Esta é minha vovó, continuava, levando as pessoas para conhecer Rosa. E este é meu vovô, finalizava, mostrando Antônio. Quando Carla chegou, ele correu na direção dela, gritando: Mamãe, você veio! Não havia confusão em sua mente sobre os papéis de cada um. Simplesmente aceitava que tinha várias pessoas que o amavam de formas diferentes. Naquela noite, depois da festa, Carla conversou com Marcelo em particular. Quero agradecer novamente, disse ela, por permitir que eu faça parte da vida dele, mesmo de longe. Você é a mãe dele, Carla. Isso nunca vai mudar. Mas você é quem cria ele, quem está presente todos os dias. Eu sei a diferença. E eu sei que você fez a escolha mais difícil que uma mãe pode fazer, respondeu Marcelo. Colocou o bem-estar dele acima dos seus próprios sentimentos. Isso é amor maternal na sua forma mais pura. Vocês acham que um dia posso participar mais? Quando você se sentir pronta, e quando for bom para o Miguel, sim. E se ele perguntar por que eu não moro aqui? Vamos falar a verdade, adequada para a idade dele. Que você o ama muito, mas que na época não conseguia cuidar dele como ele merecia. Então escolheu pessoas que podiam dar para ele tudo o que ele precisava. E se ele ficar bravo comigo? Ele pode ficar confuso às vezes, mas com amor, paciência e honestidade, ele vai entender. Crianças são mais resilientes e compreensivas do que imaginamos. No quarto ano de vida de Miguel, começaram a aparecer questões mais complexas. Ele começou a fazer perguntas sobre família, sobre por que sua configuração era diferente da dos amiguinhos da escola. Papai, por que eu não tenho uma mamãe que mora em casa? Perguntou ele um dia. Marcelo, Rosa e Antônio haviam se preparado para essa pergunta. Você tem uma mamãe, explicou Marcelo calmamente. A Carla é sua mamãe. Ela só não mora conosco porque quando você era bebê, ela estava doente e não conseguia cuidar de você como você merecia. E por que ela não vem morar aqui agora? Porque agora nossa família já está formada do jeito que está. Você tem o papai que cuida de você todos os dias, a vovó e o vovô que te amam muito, e a mamãe que te visita e te ama à distância. Mas os amigos da escola têm mamãe e papai morando juntos. Cada família é de um jeito, interveio Rosa. Algumas têm mamãe e papai juntos, outras têm só mamãe ou só papai, outras têm avós criando os netos. O importante não é como a família é formada, é quanto amor tem nela. E na nossa família tem muito amor? Perguntou Miguel. Tem o amor do papai por você, da vovó por você, do vovô por você, da mamãe Carla por você. E o seu amor por todos nós, explicou Antônio. É muito amor para uma criança só. Miguel pareceu satisfeito com a explicação. Então eu sou sortudo? Muito sortudo, confirmou Marcelo. Você tem mais amor do que muitas crianças têm. Essas conversas se tornaram mais frequentes conforme Miguel crescia.
mas sempre conseguiam explicar de forma que ele entendesse e se sentisse seguro sobre sua situação familiar. Aos 5 anos, Miguel começou a demonstrar interesse em conhecer mais sobre sua história familiar. Rosa e Antônio começaram a contar histórias sobre Roberto, o pai biológico que ele nunca conheceu. Seu papai Roberto era muito parecido com você, contava Rosa. Gostava de carros, adorava brincar na terra e tinha o mesmo sorriso largo que você tem. Ele me amava muito. Se ele estivesse aqui, te amaria mais que tudo no mundo. Mas ele teve que ir embora antes de você nascer. Para onde ele foi? Foi para o céu, explicava Antônio gentilmente. Mas ele está sempre cuidando de você de lá de cima. Miguel absorvia essas histórias com curiosidade natural das crianças, sem trauma ou conflito. Para ele, era apenas mais uma parte da complexa, mas amorosa estrutura familiar que conhecia. Em seu 6º aniversário, Miguel surpreendeu a todos com um pedido especial. Quero que a mamãe Carla venha morar com a gente, disse ele durante o café da manhã. Os 3 adultos se entreolharam claramente surpresos com o pedido. Por que, meu amor? Perguntou Rosa. Porque assim nossa família vai estar toda junta. E ela sempre fica triste quando tem que ir embora. Era verdade. Nas visitas, era visível que Carla sofria ao ter que se despedir de Miguel. E Miguel, por sua vez, sempre ficava um pouco melancólico após as visitas. É uma decisão complicada, Miguel, explicou Marcelo. Precisa ser boa para todo mundo. Mas eu quero que seja boa para todo mundo. Essa noite, depois que Miguel foi dormir, os 3 adultos conversaram sobre o pedido. O que vocês acham? Perguntou Marcelo. Acho que merece consideração, respondeu Rosa. A Carla claramente ama o Miguel, e ele ama ela. Mas onde ela moraria? Como funcionariam as responsabilidades? Questionou Antônio praticamente. Podíamos oferecer o quarto de hóspedes para ela, sugeriu Marcelo, e estabelecer uma dinâmica onde todos têm papéis claros, mas complementares. Você concordaria com isso? Perguntou Rosa surpresa. Olha, vocês me ensinaram que família não é sobre conveniência, é sobre amor. Se incluir a Carla oficialmente na família, vai fazer o Miguel mais feliz. E se ela quer isso, por que não? E se não funcionar? Então tentamos outras alternativas. Mas Miguel está pedindo, e ele raramente pede alguma coisa. Na semana seguinte, conversaram com Carla sobre a possibilidade. Ela ficou emocionada com o convite, mas hesitante sobre a praticidade. Não sei se vai funcionar, disse ela. Podem surgir conflitos sobre como criar o Miguel. Podem mesmo, concordou Marcelo. Mas podemos estabelecer regras claras. Eu continuo sendo o pai principal, tomando as decisões importantes. Rosa e Antônio continuam sendo os avós. Você seria a mãe complementar. Mãe complementar. Você participaria do dia a dia dele, ajudaria nos cuidados, mas sempre respeitando que eu sou o pai principal e tomo as decisões finais sobre educação, saúde, etc. E se eu discordar de alguma decisão sua? Conversamos em privado, como adultos. Na frente do Miguel, sempre apresentamos um fronte unido. Carla pensou na proposta por uma semana antes de aceitar. Aceito, disse ela. Mas com uma condição. Se em algum momento vocês sentirem que não está funcionando, eu saio sem drama. O bem-estar do Miguel vem antes dos meus sentimentos. Combinado, concordou Marcelo. A transição foi mais suave do que esperavam. Carla se mudou para o quarto de hóspedes e gradualmente foi assumindo responsabilidades complementares nos cuidados com Miguel. Ela o levava para a escola algumas manhãs, ajudava com os deveres de casa, participava das atividades de fim de semana, mas sempre respeitando a autoridade de Marcelo como pai principal. Miguel ficou radiante com a nova configuração. Agora tinha toda a sua família sob o mesmo teto. Agora somos uma família de verdade, disse ele feliz. Sempre fomos uma família de verdade, corrigiu Rosa. Agora somos uma família ainda mais completa. A nova dinâmica exigiu alguns ajustes. Houve momentos de tensão quando Carla discordava de alguma decisão de Marcelo sobre Miguel, mas sempre conseguiam resolver conversando em privado.
Essa educação de família múltipla é mais complexa, comentou Antônio um dia. Mas também é mais rica, observou Rosa. Miguel está aprendendo que pode existir amor e cuidado de várias fontes diferentes. E está aprendendo a navegar relacionamentos complexos desde cedo, acrescentou Marcelo. Isso vai ser útil na vida dele. No 7º aniversário de Miguel, a configuração familiar estava completamente estabelecida. Eles haviam se tornado uma família pouco convencional, mas totalmente funcional. Miguel chamava Marcelo de papai, Rosa de vovó, Antônio de vovô e Carla de mamãe. Cada um tinha seu papel específico, mas complementar. Marcelo continuava sendo a autoridade final e o provedor principal. Rosa cuidava das questões domésticas e da educação emocional. Antônio era o companheiro de brincadeiras e o contador de histórias. Carla cuidava das questões de saúde e educação formal. Vocês sabem que somos a família mais incomum da cidade, né? Brincou Marcelo durante o jantar de aniversário. E daí? Respondeu Miguel. Somos a melhor família também. Como você sabe que somos a melhor? Perguntou Carla. Porque todo mundo me ama e eu amo todo mundo. E quando alguém fica triste, sempre tem outra pessoa para consolá-la. Era uma observação profunda de uma criança de 7 anos. Miguel havia aprendido que família não era apenas sobre estrutura, mas sobre apoio mútuo e amor incondicional. Durante o 8º ano de Miguel, começaram a aparecer os primeiros sinais de adolescência precoce. Ele ficava ocasionalmente rebelde, testava limites, questionava regras. Por que tenho que obedecer o papai se a mamãe deixa eu fazer diferente? Perguntou ele um dia. Porque mesmo com várias pessoas te amando, as regras principais são sempre do papai, explicou Carla pacientemente. Eu posso deixar você comer um doce a mais, mas se o papai disse não, é não. Mas isso não é justo. A vida nem sempre é justa, meu amor, interveio Rosa. Mas as regras existem para te proteger. E todos nós concordamos com as regras principais do papai, acrescentou Antônio. Quando você crescer, vai entender por quê. Essas situações eram desafiadoras, mas a família havia aprendido a lidar com elas, mantendo sempre a coerência entre os adultos. É importante que ele entenda que mesmo com várias figuras de autoridade, há uma hierarquia clara, explicou Marcelo durante uma conversa entre os adultos. Senão ele vai aprender a manipular as situações. Exato, concordou Carla. Por isso, sempre confirmamos contigo antes de tomar qualquer decisão importante. No 9º aniversário, Miguel fez um pedido que surpreendeu a todos. Quero que vocês façam uma cerimônia para mostrar que somos uma família oficial, disse ele. Que tipo de cerimônia? Perguntou Rosa. Como um casamento, mas para famílias, para mostrar para todo mundo que escolhemos ser uma família. A ideia era tocante. Miguel, aos 9 anos, queria uma declaração pública do compromisso familiar que haviam construído ao longo dos anos. Podemos fazer uma cerimônia de compromisso familiar, sugeriu Marcelo. Onde cada um de nós declare seu compromisso com a família. Isso existe? Perguntou Carla. Se não existe, a gente inventa, respondeu Antônio. O que importa é o significado que tem para nós. Organizaram uma pequena cerimônia no quintal de casa, com alguns amigos próximos e vizinhos como testemunhas. Cada membro da família fez uma declaração de compromisso. Marcelo começou. Eu, Marcelo, declaro meu compromisso de ser sempre o melhor pai possível para Miguel, o melhor filho para Rosa e Antônio e o melhor parceiro de criação para Carla. Prometo sempre colocar o bem-estar desta família acima de tudo. Rosa continuou. Eu, Rosa, prometo ser sempre a melhor avó para Miguel, a melhor mãe adotiva para Marcelo e a melhor amiga para Carla. Prometo transmitir para Miguel todas as tradições e valores da nossa família. Antônio prosseguiu. Eu, Antônio, prometo ser sempre o melhor avô para Miguel, o melhor pai adotivo para Marcelo e o melhor apoio para Carla. Prometo ensinar a Miguel tudo o que sei sobre ser um homem de bem. Carla fez sua declaração. Eu, Carla, prometo ser sempre a melhor mãe complementar para Miguel, respeitando sempre a autoridade do Marcelo como pai principal. Prometo ser a melhor filha possível para Rosa e Antônio, que me acolheram quando eu mais precisava.
Por fim, Miguel, com seus 9 anos, fez sua própria declaração. Eu, Miguel, prometo amar sempre todos vocês, obedecer às regras importantes e, quando eu crescer, cuidar de vocês como vocês cuidam de mim agora. Não havia nada oficial sobre aquela cerimônia, mas teve um significado profundo para todos os envolvidos. Era uma declaração pública do que haviam construído, uma família baseada em escolha, amor e compromisso mútuo. Nos anos que se seguiram, a família continuou evoluindo. Miguel cresceu num ambiente de amor multiplicado, segurança emocional e tradições familiares ricas. Aprendeu sobre suas origens, respeitou a memória do pai biológico e desenvolveu relacionamentos profundos com cada membro da família. Quando Miguel completou 10 anos, Marcelo refletiu sobre a jornada que haviam percorrido. Lembram quando vocês apareceram na estação rodoviária tremendo de frio? Perguntou ele para Rosa e Antônio. Parece uma vida inteira, respondeu Rosa. Foram os melhores anos da nossa vida, acrescentou Antônio. E da minha também, disse Carla. Nunca imaginei que poderia ser mãe de uma forma tão diferente, mas tão significativa. Vocês acham que Miguel se lembra de como tudo começou? Perguntou Marcelo. Não dos detalhes, respondeu Rosa. Mas ele vai lembrar dos sentimentos, do amor, da segurança, da sensação de sempre ter alguém para cuidar dele. Miguel, que estava brincando no quintal, correu na direção deles. Do que vocês estão falando? Perguntou ele. Estávamos lembrando de quando nossa família se formou, explicou Marcelo. Eu gosto da nossa família, disse Miguel simplesmente. É diferente, mas é nossa. E o que você acha de ter uma família diferente? Perguntou Carla. Miguel pensou por um momento antes de responder. Acho que famílias normais devem ser meio chatas. Na nossa família sempre tem alguém para conversar, sempre tem alguém para brincar, sempre tem alguém para contar história. E quando uma pessoa está triste, sempre tem 3 outras pessoas para ajudar ela a ficar melhor. Era uma observação sábia de uma criança de 10 anos. Miguel havia aprendido que família não era sobre estrutura convencional, mas sobre apoio, amor e compromisso mútuo. Naquela noite, depois que Miguel foi dormir, os 4 adultos se sentaram na sala para uma conversa rara sobre o futuro. Vocês já pensaram em como vai ser quando Miguel for adolescente de verdade? Perguntou Marcelo. Vai ser desafiador, admitiu Rosa. Adolescentes sempre testam os limites familiares. Com 4 figuras de autoridade pode ser complicado. Mas também pode ser mais fácil, observou Carla. Se ele se rebelar contra um de nós, sempre terá outros 3 para equilibrar a situação. O importante é mantermos a coerência, lembrou Antônio. Sempre apresentar um fronte unido, mesmo quando discordamos entre nós. E quando vocês 2 ficarem mais idosos? Perguntou Marcelo, referindo-se a Rosa e Antônio. Quando precisarem de mais cuidados? Esperamos que o Miguel nos ajude a cuidar deles, disse Rosa. Como você cuida de nós agora? E se eu ficar doente, se precisar de cuidados? Perguntou Carla. Então todos cuidaremos de você, respondeu Marcelo sem hesitar. É isso que famílias fazem. E quando Miguel sair de casa, quando for para a universidade, se casar, ter filhos? Então nossa família vai crescer novamente, disse Rosa. Vamos ganhar noras, genros, bisnetos. A família nunca para de crescer. Vocês acham que ele vai levar nossos valores para a família dele? Tenho certeza, respondeu Antônio. Ele está aprendendo que família é sobre compromisso, amor incondicional, e colocar o bem-estar dos outros acima dos próprios interesses. São valores que ele vai carregar para sempre. Durante os anos da pré-adolescência e adolescência de Miguel, a família enfrentou os desafios típicos dessas fases, mas sempre com o suporte múltiplo que haviam construído. Quando Miguel teve sua primeira paixão aos 13 anos, foi a Rosa que o ajudou a entender os sentimentos confusos. Quando ele quis desistir do time de futebol aos 14, foi Antônio que o encorajou a persistir. Quando teve problemas na escola aos 15, foi Carla que conversou com os professores. Quando questionou regras familiares aos 16, foi Marcelo que estabeleceu limites firmes, mas amorosos. É uma vantagem ter várias pessoas para recorrer, comentou Miguel uma vez. Sempre tem alguém que entende o que estou passando.
Aos 17 anos, quando chegou a hora de escolher uma carreira universitária, Miguel surpreendeu a todos com sua decisão. Quero estudar psicologia, disse ele. Quero trabalhar com formação de famílias não convencionais. Por quê? Perguntou Marcelo. Porque vivi toda a minha vida numa família que funciona perfeitamente, mesmo sendo diferente. Quero ajudar outras pessoas a construir famílias baseadas em amor, não apenas em convenções sociais. Era uma escolha que fazia todo sentido, considerando sua experiência de vida. Você quer trabalhar especificamente com adoções? Perguntou Carla. Contudo, adoções, famílias reconstruídas, avós criando netos, pessoas que criam famílias por escolha. Quero mostrar que não existe um único modelo certo de família. Quando Miguel foi aceito na universidade em São Paulo, a família enfrentou seu primeiro grande teste de separação. Seria a primeira vez em 18 anos que não estariam todos sob o mesmo teto. Ou sentir saudades, disse Miguel na véspera da partida. Nós também, respondeu Rosa com lágrimas nos olhos. Mas você precisa voar, meu filho, disse Antônio. É assim que os pássaros aprendem a usar as asas. E vocês sempre estarão aqui quando eu precisar voltar, acrescentou Carla. Sempre, confirmou Marcelo. Esta sempre será sua casa e nós sempre seremos sua família. Durante os anos universitários, Miguel manteve contato constante com a família. Voltava para casa todos os fins de semana que podia, ligava diariamente, compartilhava suas experiências e aprendizados. No terceiro ano da faculdade, ele trouxe uma namorada para conhecer a família. Júlia era uma garota simpática e inteligente, que ficou inicialmente confusa com a configuração familiar. Deixa eu entender, disse ela durante o jantar. O Marcelo é seu pai adotivo, Rosa e Antônio são seus avós biológicos, e Carla é sua mãe biológica? É, confirmou Miguel naturalmente. E todos moram juntos e se dão bem. Como isso funciona? Com muito amor, paciência e regras claras sobre quem decide o quê, explicou Marcelo. E nunca há conflitos? Claro que há, admitiu Rosa. Mas sempre conversamos e resolvemos tudo pensando no que é melhor para a família. Júlia ficou impressionada com a harmonia familiar e gradualmente se integrou ao grupo. Quando Miguel se formou em psicologia, aos 22 anos, decidiu fazer uma especialização em terapia familiar. Seu projeto de conclusão foi sobre famílias não convencionais, desafios e sucessos na construção de vínculos afetivos múltiplos. Vou usar nossa família como exemplo? Perguntou ele. Claro, respondeu Marcelo. Se nossa experiência pode ajudar outras famílias, devemos compartilhar. O trabalho de Miguel foi muito bem recebido na universidade e chamou a atenção de profissionais da área. Ele começou a ser convidado para dar palestras sobre configurações familiares alternativas. Aos 25 anos, Miguel se casou com Júlia, numa cerimônia que celebrava não apenas a união dos dois, mas a expansão da família Silva Fernandes. Júlia foi oficialmente adotada pela família com a mesma cerimônia de compromisso que haviam feito quando Miguel era criança. Agora temos uma filha também, disse Rosa, abraçando Júlia após a cerimônia. E eu tenho a família grande que sempre sonhei, respondeu Júlia emocionada. 2 anos depois, Miguel e Júlia tiveram seu primeiro filho, João. O bebê nasceu cercado de 5 avós. Marcelo, avô paterno por adoção, Rosa e Antônio, bisavós biológicos, Carla, avó biológica, e os pais de Júlia. João é a criança mais sortuda do mundo, brincou Miguel. Tem mais avós que amigos. E vai aprender desde cedo que família é sobre amor, não sobre convenções, acrescentou Júlia. Rosa, aos 85 anos, segurou o bisneto nos braços com lágrimas nos olhos. Nunca imaginei que viveria para ver um bisneto, disse ela. E não é qualquer bisneto, observou Antônio aos 87 anos. É a continuação da nossa história família. Quando João completou 2 anos, Rosa começou a apresentar sinais de fragilidade devido à idade. Nada grave, mas suficiente para que a família começasse a se preparar para os cuidados que ela eventualmente precisaria. Não quero ser um fardo, disse ela durante uma conversa familiar. Você nunca será um fardo, respondeu Marcelo firmemente.
Você cuidou de nós quando precisávamos. Agora é nossa vez de cuidar de você. É o ciclo natural da vida, acrescentou Miguel. E João vai aprender observando como cuidamos dos idosos da família. Quero que vocês prometam uma coisa, pediu Rosa. Quando minha hora chegar, quero que continuem sendo uma família, que não deixem minha partida destruir o que construímos. Prometemos, disse Carla, falando por todos, mas você ainda vai estar conosco por muitos anos. Antônio, apesar dos 89 anos, continuava relativamente saudável. Ele havia se tornado o contador oficial das histórias familiares para João, repetindo as mesmas tradições que havia ensinado para Miguel. Vovô, conta a história de quando o papai era bebê, pedia João. Era uma vez um homem jovem que encontrou 2 idosos tremendo de frio, começava Antônio, e João ouvia fascinado a história da formação da família. Quando João completou 3 anos, Rosa teve uma complicação de saúde que a deixou hospitalizada por 2 semanas. Foi o primeiro grande susto da família em muitos anos. E se ela não se recuperar? Perguntou Miguel para Marcelo. Então vamos cuidar dela até o fim, com todo o amor que ela merece, respondeu ele. E vamos garantir que João se lembre dela pelo resto da vida. Rosa se recuperou, mas o episódio serviu como um lembrete de que o tempo era precioso. Quero fazer uma coisa, disse ela quando voltou para casa. Quero gravar todas as histórias da família, todas as receitas, todas as tradições, para que João tenha tudo isso quando eu não estiver mais aqui. Passaram os meses seguintes gravando vídeos de Rosa contando histórias, ensinando receitas, cantando cantigas antigas, transmitindo toda a sabedoria familiar que havia acumulado ao longo dos anos. Isso vai ser o tesouro mais precioso da nossa família, disse Miguel, observando Rosa gravar uma cantiga de ninar para João. Aos 87 anos, Rosa faleceu pacificamente durante o sono numa noite de inverno. Foi uma partida tranquila, sem sofrimento, cercada pelo amor de toda a família que havia ajudado a construir. O funeral foi uma celebração de vida. Centenas de pessoas compareceram para prestar homenagens à matriarca que havia tocado tantas vidas. Miguel fez um discurso emocionante sobre como Rosa havia ensinado à família o verdadeiro significado de amor incondicional. Ela nos mostrou que família não é sobre sangue ou convenções sociais, disse ele. É sobre escolher amar alguém todos os dias, incondicionalmente, e construir juntos uma vida baseada em valores sólidos. Antônio, aos 91 anos, sentiu muito a perda da companheira de toda uma vida. Mas a família se uniu para apoiá-lo, garantindo que ele nunca se sentisse sozinho. Ela está em paz, disse ele durante o velório, e deixou a maior herança que podia deixar, uma família unida e cheia de amor. Nos meses que se seguiram, Antônio foi gradualmente perdendo a vitalidade. Não estava doente, mas a ausência de Rosa havia tirado parte de sua energia vital. É normal, explicou o médico. Depois de tantos anos juntos, é comum que um cônjuge sinta dificuldades para continuar sem o outro. A família se organizou para dar a Antônio todo o suporte possível. Miguel passou a trabalhar meio período para ficar mais tempo em casa. Carla assumiu mais responsabilidades domésticas. Marcelo, agora com 52 anos, cuidava dos aspectos práticos da vida de Antônio. Vocês não precisam fazer tudo isso por mim, dizia Antônio. Não estamos fazendo por obrigação, respondia Marcelo. Estamos fazendo por amor. E porque é assim que famílias funcionam, acrescentava Miguel. Cuidamos uns dos outros. João, aos 4 anos, desenvolveu um relacionamento especial com o bisavô. Passava horas conversando com ele, ouvindo histórias, brincando de jogos simples. Vovô Antônio está triste? Perguntou João um dia. Um pouco, admitiu Miguel. Ele sente saudades da vovó Rosa. Mas ela não foi para o céu? Foi. E de lá ela está cuidando de todos nós. Então por que vovô Antônio está triste? Porque quando você ama muito alguém, sente saudades quando essa pessoa vai embora. João pensou por um momento. Depois foi até Antônio e o abraçou forte. Vovô, eu te amo muito. Não fica triste. Antônio se emocionou com o gesto da criança. Eu também te amo, meu bisneto. Você me lembra tanto do seu papai quando era pequeno.
Antônio faleceu 2 anos depois de Rosa, aos 93 anos, também durante o sono. Sua partida foi tão tranquila quanto a da esposa. No funeral, a família mais uma vez se uniu para celebrar uma vida bem vivida. Antônio havia sido o patriarca silencioso, o homem sábio que sempre oferecia conselhos precisos nos momentos certos. Ele me ensinou que ser homem não é sobre força física ou autoridade imposta, disse Marcelo no velório. É sobre responsabilidade, carinho com a família e sabedoria para tomar as decisões certas. E me ensinou que avô é aquele que brinca, que conta histórias, que torna a infância mágica, acrescentou Miguel. Vou sentir saudades dos jogos de xadrez, disse João, agora com 6 anos, numa demonstração de maturidade emocional surpreendente para sua idade. Com a partida de Rosa e Antônio, a configuração familiar mudou novamente. Agora eram Marcelo, Carla, Miguel, Júlia e João. 3 gerações vivendo sob o mesmo teto, mantendo vivas as tradições que Rosa e Antônio haviam transmitido. Às vezes sinto como se eles ainda estivessem aqui, comentou Carla numa noite. Estão, respondeu Miguel. Estão nas histórias que contamos, nas receitas que fazemos, nos valores que passamos para João. E estarão nas próximas gerações também, acrescentou Marcelo. João, agora sendo criado por 5 adultos que se amavam e se respeitavam mutuamente, estava se desenvolvendo numa criança confiante, carinhosa e com uma compreensão sofisticada sobre relacionamentos familiares. João, você sabe que sua família é diferente? Perguntou uma professora na escola. Sim, respondeu ele naturalmente. É melhor que as famílias normais. Por quê? Porque tem mais pessoas para me amar e cuidar de mim. E quando alguém fica triste, sempre tem outras pessoas para ajudar. Era a mesma sabedoria que Miguel havia demonstrado na infância, provando que os valores familiares estavam sendo transmitidos com sucesso através das gerações. Quando João completou 8 anos, Miguel e Júlia tiveram uma segunda filha, Maria. A chegada da menina trouxe nova alegria para a família, que agora incluía 4 gerações de amor e cuidado. Maria vai crescer ouvindo histórias sobre bisavós que nunca conheceu pessoalmente, mas que estarão sempre presentes em nossas tradições, disse Júlia. E vai aprender que família é sobre escolha, amor e compromisso, acrescentou Miguel. Marcelo, agora com 58 anos, observava a 4ª geração da família que havia ajudado a construir. De um homem solteiro e sozinho, havia se tornado patriarca de uma família numerosa e amorosa. Às vezes penso no que teria acontecido se não tivesse parado para ajudar Rosa e Antônio naquela noite, disse ele. Provavelmente teríamos nos encontrado de outra forma, respondeu Carla. O destino tinha um plano para nós. Não foi o destino, corrigiu Miguel. Foi amor. Seu amor por um bebê indefeso, o amor dos meus avós por mim, o amor da mamãe Carla por fazer a escolha certa. Amor cria família, não destino. Quando Maria completou 2 anos, João já havia assumido naturalmente o papel de irmão protetor. Aos 10 anos, ele demonstrava a mesma maturidade emocional que Miguel havia mostrado na infância. João, você quer ser psicólogo como seu pai? Perguntou Marcelo. Não sei ainda, respondeu ele, mas quero trabalhar com famílias também, para mostrar que existem muitas formas de ser feliz. E qual é a nossa forma? A nossa forma é todo mundo se amar, todo mundo cuidar de todo mundo, e nunca desistir uns dos outros. Era uma definição perfeita da filosofia familiar que haviam construído ao longo dos anos. Naquela noite, os 5 adultos se sentaram na varanda para uma de suas conversas familiares periódicas. João estava brincando com Maria na sala, e suas risadas ecoavam pela casa. Vocês acham que fizemos tudo certo? Perguntou Marcelo. Olha para eles, respondeu Carla apontando para as crianças. 2 crianças felizes, confiantes, cercadas de amor. Como isso poderia estar errado? E olha para nós, acrescentou Miguel, uma família unida, que superou desafios, perdas, mudanças e continua forte. Rosa e Antônio ficariam orgulhosos, disse Júlia, que havia se integrado tão naturalmente à família
que parecia ter sempre feito parte dela. Eles estão orgulhosos, corrigiu Marcelo. Onde quer que estejam, estão vendo que a família que ajudaram a construir continua crescendo e prosperando. Naquele momento, João apareceu na varanda carregando Maria no colo. Posso participar da conversa de adultos? Perguntou ele. Claro, disse Miguel. O que você quer dizer? João sentou-se no chão com Maria no colo, assumindo uma pose séria que contrastava com sua idade. Quero dizer que amo todos vocês, e que quando eu crescer e tiver minha própria família, quero que seja exatamente como esta. Como assim? Perguntou Júlia. Uma família onde todo mundo importa, onde todo mundo tem voz, onde todo mundo cuida de todo mundo. Uma família onde o amor é mais importante que as regras da sociedade. Maria, aos 2 anos, não entendia as palavras do irmão, mas balbuciava alegremente no colo dele, como se quisesse participar da conversa também. E você, Maria? Brincou Carla. O que você acha da nossa família? Maria respondeu com uma gargalhada alta e um abraço em João, arrancando risos de todos os adultos. Acho que ela aprova, disse Marcelo, rindo. Claro que aprova, respondeu Miguel. Ela está crescendo numa família onde amor nunca falta. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Marcelo ficou sozinho na varanda, refletindo sobre a jornada extraordinária que havia vivido. De um pai solteiro desesperado por ajuda com um bebê, havia se tornado o centro de uma família multigeracional, baseada em amor, respeito e comprometimento mútuo. Miguel havia crescido, se tornando um homem íntegro, compassivo e determinado a ajudar outras famílias. Carla havia encontrado seu lugar como mãe de uma forma que nunca imaginou possível. Rosa e Antônio haviam vivido seus últimos anos cercados de amor e propósito. E agora, João e Maria cresciam numa continuação dessa tradição de amor multiplicado. Foi a decisão mais acertada da minha vida, murmurou ele para si mesmo, olhando para as estrelas. Do lado de dentro da casa, Carla estava arrumando os brinquedos das crianças quando encontrou um desenho que João havia feito na escola. Era uma representação da família. 5 adultos e 2 crianças, todos de mãos dadas, com um grande coração desenhado sobre todos eles. Na parte inferior do desenho, João havia escrito com sua letra de criança: Minha família é diferente e perfeita. Carla sorriu, guardando o desenho cuidadosamente. Era um resumo perfeito do que haviam conquistado. Uma família diferente, mas perfeita em sua imperfeição. Nos anos que se seguiram, a tradição continuou. João cresceu, mantendo os valores familiares, tornou-se um jovem responsável e carinhoso. Maria desenvolveu uma personalidade alegre e curiosa, sempre cercada de amor e atenção. Quando João completou 18 anos, fez uma escolha surpreendente. Decidiu estudar na universidade local para não se afastar da família. Não quero perder nenhum momento da infância da Maria, explicou ele. E vocês me ensinaram que família é a coisa mais importante da vida. Mas você não pode limitar suas oportunidades por causa da família, alertou Miguel. Não estou limitando, estou escolhendo. Assim como vocês escolheram ser uma família quando eu era bebê. Era uma demonstração de que os valores familiares haviam sido verdadeiramente internalizados pelas novas gerações. Maria, aos 6 anos, já demonstrava a mesma sabedoria emocional dos irmão e pai. Quando uma colega da escola comentou que sua família era estranha, ela respondeu: Minha família não é estranha, é especial. Tem mais amor que as famílias normais. Como você sabe? Porque quando alguém fica doente, tem 5 pessoas para cuidar. Quando alguém fica triste, tem 5 pessoas para consolar. Quando alguém tem uma conquista, tem 5 pessoas para comemorar. Essas respostas sempre chegavam aos ouvidos dos adultos através dos professores, que ficavam impressionados com a maturidade emocional das crianças. O que vocês fazem diferente? Perguntou uma professora para Miguel durante uma reunião escolar. Nós amamos incondicionalmente. Conversamos sobre tudo e sempre colocamos a família em primeiro lugar, respondeu ele. Mas, principalmente, mostramos através do exemplo que família é sobre compromisso e cuidado mútuo. Quando Marcelo completou 65 anos,
a família organizou uma festa especial. Não era apenas seu aniversário, mas uma celebração dos 20 anos da família Silva Fernandes. 20 anos atrás eu era um pai solteiro desesperado por ajuda, disse ele no discurso durante a festa. Hoje sou o homem mais rico do mundo em termos de família e amor. E nós somos os mais sortudos por ter sido escolhidos para fazer parte desta família, respondeu Carla. Não foram escolhidos, corrigiu Miguel. Vocês escolheram. Todos vocês escolheram amor ao invés de conveniência, família ao invés de egoísmo. João, agora com 18 anos, pediu a palavra. Quero agradecer a todos vocês por me mostrarem que família é sobre muito mais que genética. É sobre pessoas que escolhem se amar todos os dias, que escolhem ficar juntas nos momentos bons e ruins, que escolhem construir algo maior que elas mesmas. Maria, aos 6 anos, não fez discursos, mas correu para abraçar cada membro da família, sussurrando, "Eu amo você", no ouvido de cada um. Era a demonstração mais pura do sucesso da família. Crianças que cresceram sabendo que eram amadas incondicionalmente por múltiplas pessoas e que aprenderam a amar da mesma forma. Durante a festa, muitas pessoas comentaram sobre a harmonia familiar visível entre todos. "Como vocês conseguem?", perguntou um vizinho. 5 adultos vivendo juntos, criando crianças juntos, sem conflitos constantes. Temos conflitos, admitiu Carla. Mas resolvemos conversando, sempre pensando no que é melhor para a família como um todo. E temos regras claras sobre responsabilidades e autoridade, acrescentou Marcelo. Todo mundo sabe seu papel. Mas, principalmente, escolhemos amar uns aos outros todos os dias, finalizou Miguel. Mesmo quando é difícil, mesmo quando estamos irritados, escolhemos amor. À noite, depois que todos os convidados foram embora, a família se reuniu na sala para uma conversa especial. Vocês sabem que nossa história é extraordinária, né? Disse Marcelo. Por quê? Perguntou Maria, curiosa. Porque não é comum uma família se formar do jeito que a nossa se formou. E é ainda menos comum dar tão certo. Mas deu certo por quê? Perguntou João. Miguel pensou antes de responder. Deu certo porque desde o primeiro dia todos colocaram o bem-estar da família acima dos próprios desejos individuais. E porque aprendemos a comunicar, a perdoar e a crescer juntos. E porque tivemos Rosa e Antônio para nos ensinar o que é amor de avós, acrescentou Carla, com lágrimas nos olhos. Eles ainda estão aqui, disse Maria, apontando para o coração. Vovó Rosa me ensina a fazer bolo nos meus sonhos. E vovô Antônio me ensina xadrez, acrescentou João. Era verdade. A influência de Rosa e Antônio continuava presente na família através das tradições, valores e memórias que haviam deixado. Vocês acham que nossa história pode inspirar outras famílias? Perguntou Júlia. Acho que sim, respondeu Marcelo. Mostra que família não precisa seguir um modelo único para ser feliz e funcional. E que amor é uma escolha que fazemos todos os dias, acrescentou Miguel. Naquela noite, antes de dormir, João escreveu em seu diário. Hoje percebi que sou parte de algo muito especial. Minha família não é normal, mas é perfeita. Quando eu crescer, quero construir uma família exatamente assim, cheia de amor, respeito e pessoas que escolhem ficar juntas porque querem, não porque precisam. Obrigado, papai Marcelo, por escolher nos amar. Obrigado, mamãe Carla, por voltar para nossa família. Obrigado, vovó Rosa e vovô Antônio, por nos ensinarem tanto mesmo não estando mais aqui. E obrigado, família, por me mostrarem todos os dias o que é amor verdadeiro. Maria, aos 6 anos, fez um desenho antes de dormir. Uma casa grande com muitas pessoas dentro, todas sorrindo, com um arco-íris gigante sobre a casa e a palavra amor, escrita em letras grandes e coloridas. Os adultos, cada um em seu quarto, foram dormir com a sensação de missão cumprida. Haviam construído algo duradouro, significativo e belo. Uma família baseada em escolha, amor e compromisso mútuo. E na quietude da noite, na casa em Campos do Jordão, onde tudo havia começado com 2 idosos tremendo de frio, parecia que Rosa e Antônio sorriram de onde estavam,
orgulhosos da família que haviam ajudado a criar e que continuaria crescendo através das gerações. A história da família Silva Fernandes era a prova de que, às vezes, as maiores bênçãos vêm disfarçadas de dificuldades e que família é sobre muito mais que sangue. É sobre pessoas que escolhem se amar incondicionalmente todos os dias para sempre. Fim da história. E aí, querido ouvinte, o que você achou dessa história tocante? Conta pra gente nos comentários qual foi o momento que mais te emocionou. Você acredita que Marcelo tomou as decisões certas ao longo da jornada? E o que você acha dessa configuração familiar tão especial? Queremos muito saber sua opinião sincera sobre essa família que escolheu o amor acima de tudo. Deixa aqui seu like se a história chegou no seu coração. E, principalmente, se inscreva no canal para não perder outras histórias emocionantes como esta.